Oh, queridos e queridas, boa noite, graça e paz, shalom, tá? Vou falar um pouquinho sobre questão de livramentos. Tem livramentos que nós temos consciência, sabemos da sua existência. Agora tem livramentos que acontecem e que a gente não toma conhecimento. Na verdade, Deus ele opera do jeito que Ele quer e da forma também como Ele quer, tá? Eu separei aqui só um versículo. Nós temos, na verdade, inúmeros versículos que tratam sobre a questão de livramento. Mas eu separei só um, porque eu vou dar uma... Na verdade, eu vou dar um testemunho, tá? De como Deus pode nos livrar de situações perigosas, pode nos livrar da morte, de grandes catástrofes, danos de qualquer espécie, tá? Salmo 40, Salmo, tem tradução que fala Salmo sem o S, tá? Versículo 13. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Livramento é uma espécie de socorro, tá? Mesmo que você esteja numa situação em que você ache que você não está correndo perigo, mas Deus sabe. Aliás, Deus sabe tudo, né? Ele é onipotente, onipresente e onisciente. O diabo não. O diabo ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele brama como leão, mas ele não é leão. Leão é Jesus, leão da tribo de Judá. É uma das formas que a gente se refere a Cristo, tá? Se você percebe que você está correndo algum perigo ou pode acontecer algo de ruim, tenha um pressentimento, uma sensação estranha, sente uma atmosfera pesada, um peso sobre você, peça a Deus para te livrar, tá? Geralmente isso é atuação maligna, satânica e demoníaca, tá bom? A minha insistência de estar fazendo essas ministrações, ensinando aí alguma coisa da palavra de Deus, mediante, claro, o pedido dele, e eu tenho que obedecer o que Deus manda eu fazer, mas eu tenho prazer em falar das coisas de Deus. A questão, reforço aqui novamente, você está meditando no livro da lei, de dia e de noite. Ainda que nada esteja aparentemente acontecendo, não acontece ainda no reino físico, material, mas com certeza no espiritual já aconteceu, tá? Que as coisas aqui na Terra, para elas se materializar, ou elas se materializarem, é necessário um tempo, é necessário algumas coisas, como fé, confiança, perseverança e o tempo, o próprio tempo de Deus, tá? Eu já falei isso aqui e repito, o nosso tempo não é o tempo de Deus.
O homem ele tem muita pressa, né? E ele costuma julgar de forma errada as coisas. Ah, porque não está acontecendo contigo, você está em pecado. Tem alguma coisa errada. Às vezes não tem nada de errado. Às vezes é porque ainda não chegou a hora. Tá? E orar sem cessar. Jesus manda. Tem que ser o tempo todo. Para que Deus nos livre, nos proteja. Uma vez eu tinha que sair de madrugada para trabalhar, porque eu trabalhava em outra cidade. Graças a Deus, eu sou uma filha obediente e saí dessa cidade. E eu fui. Quando eu cheguei perto da cidade, já era por volta das 7h pouca da manhã. Eu estava numa reta e ali eu abusei um pouquinho da velocidade. A estrada deserta, não tinha nenhum carro na estrada. Eu estava a mais ou menos 120 quilômetros por hora. E eu só senti aquele barulho, uma pancada no carro. Quando eu olhei para o lado, eu vi um cachorro sendo arremessado para o outro lado da pista. E aí a frente do carro, ela sofreu uma destruição e uma das peças acopladas ficou arrastando no asfalto. Mas eu reduzi a velocidade e eu nem parei o carro, por conta de assalto, estupro e outras coisas mais. Enfim, Deus mandou eu ir até o local de trabalho, só reduzi a velocidade. Quando eu cheguei no local, no estacionamento, a frente estava toda destruída. Mas eu não estava nem tanto preocupada com a destruição do carro. Eu estava pensando muito no animal. Aí eu comecei a chorar porque eu atropelei o bicho. E eu não sabia se eu tinha ferido muito o animal, também devido ao arremesso e a pancada que ele sofreu no asfalto, ou do outro lado da pista, acho que estava uma rocha. Eu acho que ele veio a morrer. Eu não sei. Tá? Sinceramente, eu não sei. Mas eu fiquei muito abalada com essa situação e eu perguntava para Deus, né? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Tudo bem, eu estava um pouquinho acima da velocidade permitida, mas eu estava numa reta, dava para ficar 120 tranquilamente. Estrada vazia. E aí Deus falou, olha, se você visse o animal atravessando a pista, você ia tentar frear. Porque eu não ia passar por cima de um bicho, né? E aí você ia rodar na pista e capotar. E aí o estrago ia ser bem maior. Você poderia não estar aqui para contar a história hoje, né, para as demais pessoas. Então eu te dei um grande livramento. Então, queridos, olha só, a importância de antes de sair de casa, ao amanhecer, antes de dormir, por mais que esteja com muito sono, faça a sua oração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É certo que ele dará o livramento. A menos que chegue a hora de partir. Mas se não é para partida, é livramento, tá? Deus, ele cuida de nós como a menina dos olhos dele. E o mínimo que nós temos que fazer
para reconhecer esse imenso amor e agradecer tudo que Ele faz e tem feito por nós, é fazer oração de ações de graças, adoração e reconhecimento de que sem Ele não somos nada e também que nada podemos fazer, tá? Esse foi só dos grandes livramentos que Deus me proporcionou nesta vida, né, na Terra. Imaginem se fosse um cavalo, uma capivara. A gente tem histórias de pessoas que morreram, né, que não aguenta, porque é um animal muito forte. A minha sorte também é porque Deus faz chover sobre nós sortes, né? Sorte de bênção, chuvas de bênção sem fim. E o animal ele foi pego lá bem na lateral, né? A lateral do carro, não foi tão de frente, senão o estrago também seria muito pior. Eu não sei se eu ia conseguir ter o controle, né, da direção. Mas para mostrar para vocês que por mais que a gente saiba que o mal existe, que as trevas interferem e muito na vida dos seres humanos, mas quando a gente está com a vida em santidade, quando a gente está com a vida no altar, todas as obras das trevas que se levantam contra nós, elas são infrutíferas. Ainda que você erre, que você peque, o Espírito Santo vai lhe mostrar. E aí você entra com o seu arrependimento. Às vezes o Espírito Santo nem mostra. A própria consciência, ela nos mostra se estamos certos ou errados. Muito cuidado com a questão da religiosidade. Tem pessoas que elas não entendem bem quando uma pessoa está passando por determinada luta e tem determinado comportamento e conduta diante do problema, da situação, da tribulação, e acaba compartilhando, né, as experiências que ela tem com Deus. E isso faz com que a gente acaba se expondo um pouco mais e as pessoas começam a comentar umas com as outras a respeito das nossas vidas. E acaba dizendo que a gente é religioso. Olha, isso não é questão de religiosidade. Você está equivocado, você está equivocada, tá? Religiosidade não é bom. Uma das coisas que Cristo aqui na Terra falava muito e repreendia nos doutores da lei, principalmente os fariseus e saduceus, era a questão da religiosidade. Eles até cumpriam a lei direitinho, mas o coração deles estava totalmente afastado de Deus. Eles nem reconheciam Cristo como Messias. E muitos até hoje não reconhecem. Então, religiosidade é coisa muito séria e é uma situação que não agrada a Deus. O fato de uma pessoa estar ministrando quase que diariamente, compartilhando
as mensagens bíblicas ou mensagens de homens e mulheres de Deus, de estar colocando versículos nas redes sociais, de estar insistindo, né, nessa questão de obedecer, de ter uma vida de santidade. Não quer dizer que isso seja religiosidade. Isso é vida com Deus. Quem tem o Espírito Santo, quem é batizado, não só nas águas, mas com o Espírito Santo e é selado, no mínimo, ele quer semear a palavra de Deus. Ele pode até ter falhas, ser pecador, porque todos nós somos pecadores, mas ele quer que as pessoas conheçam Jesus como ele conhece. Se preocupa com a vida alheia, no sentido de querer o melhor para ela. Tá? O homem, ele vê o exterior, mas Deus vê o coração. Não vai adiantar a gente querer se justificar para os homens. Quem nos justifica é Cristo. No momento certo, Deus irá trazer tudo que está encoberto, vai trazer à tona. E aí todos verão, tá? A árvore também, ela é conhecida pelos frutos que ela dá. E não tem como esconder os frutos, se eles são bons ou ruins. Tá? Todos irão ver os frutos. Voltando à questão do livramento. Às vezes você quer muito uma coisa, né? Deseja demais, mas se Deus está vendo que aquilo vai te trazer ruína, porque também está escrito que um abismo chama outro abismo, Deus não vai te dar. Deus não vai dar. E os desejos, eles costumam cegar o entendimento das pessoas. Não seja negligente. Analise bem a situação. Não busque em homens a verdadeira resposta. Busque em Deus. Ou da mesma forma você quer algo. E aí você compartilha com as pessoas mais chegadas. Família, amigos. E eles, não é aquilo, não tem nada a ver. Busque em Deus. Às vezes as pessoas não têm a mesma visão que a gente. Não está no mesmo nível de fé inteligente. Só vai trazer mais confusão para a sua cabeça. Então tome muito cuidado com quem você compartilha as coisas. Nem todos irão entender, nem todos irão aceitar o que você deseja, o que você quer. Vai até achar que você é louco, louca, que você está fora de si, que você é sonhador, sonhadora,
que o que você deseja não é coisa de Deus. Mas se você tem comunhão com o Senhor, você crê e sabe discernir que é o Espírito Santo lhe confirmando, falando contigo, permaneça nessa sua fé. Não desista, tá? Eu digo isso para qualquer área, em qualquer coisa que a gente faça na vida, tá? Não olhe para as circunstâncias, olhe para o que Deus vai fazer, porque Ele tem poder para, num piscar de olhos, mudar toda e qualquer situação. Mas peça a Deus estratégias, como você deve conduzir essa situação, o que você deve fazer. E se você percebe que numa situação, um determinado dia, Deus te deu um grande livramento, ou pequeno, que seja independente de pequeno ou grande, mas que seja um livramento, agradeça. Promova ações de graças ao Senhor, porque Ele fica feliz quando a gente o reconhece em todos os nossos caminhos. E peça a Deus para livrar de todo o mal. A própria oração do Pai Nosso tem um trecho que fala isso, né? Livra-nos do mal. Antes de concluir com outra adoração, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre, tá? Eu tenho insistido muito nisso, mas eu creio que é Deus, né, querendo que eu fale. Algo de ruim aconteceu? Louve a Deus, tá? Porque o ruim de hoje é o bem de amanhã. Ou a coisa poderia ser muito pior. Temos que aprender também nas situações, nos momentos ruins. Estamos aqui na terra, estamos sujeitos, mas não vamos deixar de pedir a proteção, de crer que Deus é por nós. Mas esteja atento, esteja em alerta. Ande no Espírito, não apague o Espírito. A sua comunhão com o Espírito Santo seja diária, seja 24 horas por dia, para que tudo vá bem na tua vida, para que você tenha muito sucesso e seja bem-sucedido em tudo que você colocar as mãos ou que você fizer. Vou encerrar, tá? Busque a Deus, o coloque em primeiro lugar na tua vida, tá? Lembre do princípio dos 10 maiores mandamentos, tá? Escritos aí pelo dedo de Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tá? Para amar ao próximo, temos que primeiro nos amar. Tá? Antes de você ter atitude com um ser humano que você ame, tome atitude consigo mesmo. Consigo mesma, tá? Você não pode amar ao próximo mais do que a você, menos do que a você. E nem mais. Tem que estar na mesma medida, tá? Porque se você amar mais o próximo, você não vai se respeitar. E aí você vai permitir que o próximo faça de tudo
e qualquer coisa contigo. E aí você não vai ser uma pessoa feliz, você vai ser uma pessoa oprimida, triste. E Deus não quer que você fique nesse estado, tá? Hoje eu não vou falar de relações interpessoais. Não vou falar sobre isso. O objetivo são livramentos. E os grandes livramentos, né, são os livramentos de morte, mas existem outros tipos também de livramentos. Deus nos livra de assalto, bala perdida, que na verdade não é perdida, né? Nós denominamos assim, mas a gente sabe que não é, né? O diabo ele já tem o alvo certo, né? Mas com a permissão do Todo-Poderoso. Estupro, fraudes e outras grandes, pequenas perdas, tá? Eu me lembro de uma vez, eu vou encerrar com esse outro pequeno livramento. Eu era bebê, a minha mãe que conta essa história. Eu estava com uma infecção no ouvido, ou orelha média, otite, e eu não tinha nenhum ano de idade. Minha mãe me levou num médico, e a médica, era uma pediatra, ficou desesperada, porque o quadro era uma infecção bem grave. E no momento que ela estava prescrevendo a medicação, o remédio que era para ingerir via oral, ela passou para colocar direto no ouvido. E o do ouvido para ingerir pela boca. Minha mãe muito nova, minha mãe tinha 17 anos quando eu nasci. E aí ela leu a bula. Quando ela viu que o medicamento estava trocado, ela jogou tudo fora. E me levou em outro médico. Então vocês têm que estar atentos, tá? Você vê, né? Tem pessoas que são atingidas pelo mal até antes de nascer, tá? E depois que nasce é só guerra, tá? Mas como a vida tem que estar nas mãos do Todo-Poderoso, Ele cuida, Ele nos livra sempre de todo mal e de qualquer espécie de sequela, traumas. Tá só o Espírito Santo para remover todo o mal das nossas vidas e ministrar a verdadeira cura, tá? E o diabo fica enlouquecido, ele fica revoltadíssimo, irado, quando ele percebe que contra determinados seres humanos a arma dele não prospera, tá? Então eu encerro deixando com vocês também um versículo famoso em Isaías 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança que Deus dá a cada um de nós, servos e servas, filhos e filhas, tá? E que procede dele, somente dele, tá bom? Deus te abençoe e te guarde, que Deus te dê
muitos livramentos, que você a cada dia possa se encher cada vez mais do Espírito Santo e se esvaziar cada vez mais do seu próprio eu. E não fique triste, porque a alegria do Senhor é a nossa força, tá? Graça e paz, shalom, tenha uma excelente noite. Que Deus fale contigo poderosamente. Shalom.